Olá, estudantes do estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Brito para uma aula de História para o pessoal do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje eu conto com a presença do nosso intérprete Natan, que vai estar auxiliando a nossa aula aqui, beleza? Vamos lá então começar a nossa aula de hoje e os nossos objetivos para a aula de hoje. Quais são os objetivos que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Então vejam aqui, ó. Nós precisamos entender o processo que culminou na Reforma Protestante. O que foi essa Reforma Protestante, né? Nós precisamos também compreender os interesses econômicos, políticos, culturais, esses interesses que estão envolvidos neste processo de Reforma Protestante. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Você sabe quais são as 3 maiores religiões do mundo? Se a gente for pensar aí nas 3 maiores religiões monoteístas, aquelas religiões que possuem apenas um Deus, um único Deus. Outra questão aqui, ó. Você sabe me dizer qual é a maior religião presente no Brasil? Para que a gente possa aí iniciar a nossa conversa, o nosso debate, a nossa aula. Então vamos aqui, né? As 3 maiores religiões monoteístas do mundo são a religião cristã, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. São 3 religiões que têm a presença de um único Deus. Aqui no Brasil, a maior religião que nós temos é a religião aí, com cerca de 90% da população brasileira, é a religião cristã, o cristão, aquele que acredita em Jesus Cristo. Então nós temos essas 3 maiores religiões, a religião muçulmana, a religião judaica e a religião dos judeus. Então são as 3 maiores religiões que nós temos nesse contexto. E aqui no Brasil, como nós fomos de colonização portuguesa, a questão da Companhia de Jesus, nós vamos ter aí o cristianismo como a maior religião e ele se divide aí em várias denominações de igreja. Então é um conhecimento aí para a gente trazer essa discussão para a nossa aula. Então aqui, né, você já se perguntou aí a origem de várias denominações religiosas cristãs existentes no Brasil? Porque a religiosidade ela é cristã, né? Nós vamos ter várias igrejas cristãs no Brasil. Você considera, diante de casos de intolerância religiosa que temos aqui no Brasil e no mundo, essencial o respeito e o diálogo entre as religiões? Então vamos refletir sobre isso para entender esse processo de reforma protestante. Aqui nessa contextualização, né? As relações de poder, as relações culturais, as relações religiosas, elas se baseiam muitas vezes nesses vínculos estabelecidos entre igreja, sociedade e governo. Isso ao longo da história, né? Nós vamos ter essas relações sendo estabelecidas. Na Idade Média, por exemplo, aquela do período feudal europeu, a Igreja Católica era a principal detentora do poder, né? Então ela tinha um poder político muito grande. Ela é uma instituição religiosa e ela detinha esse poder político muito grande. Então é importante a gente estudar essas relações de poder estabelecidas entre a igreja, a sociedade e governo, para que a gente possa compreender o contexto político atual, né, da qual a gente está inserido nos dias de hoje, conhecendo assim a estrutura das transformações ocorridas no passado, e a gente vai então entender as mudanças e permanências nesse tempo histórico. E para isso eu te convido para a gente vir junto nessa aula de história, né? Então aqui, né, Reforma Protestante, que é o título da nossa aula. Uma reforma para a história é diferente de uma revolução. A revolução, ela altera as estruturas econômicas, sociais, né, ela refaz novamente. Em uma reforma, nós já vamos pegar uma estrutura pronta e a gente vai dar uma forma nova a essa estrutura. Então essa é a ideia da reforma protestante, da reforma religiosa. Ninguém vai deixar de ser cristão na reforma protestante, mas nós vamos entender a cristandade a partir de uma outra forma. Então essa é a ideia da reforma protestante. Então as questões econômicas, né? A Igreja Católica, aí até o século XIV, XV, início do século XVI, ela condenava as atividades comerciais que geravam lucro da burguesia, tanto que o lucro
havia uma palavra para a igreja que ela usava, que era a usura. Então a usura era condenada pela Igreja Católica. O comércio, a busca por lucro e a usura, como eu disse aqui para vocês, eles eram interpretados como um pecado, né? Não podia, então, você ter esse comércio, essa busca pelo lucro, esse enriquecimento. Nesse contexto, a Igreja Católica, ela via a ascensão da burguesia com o poder econômico como uma ameaça às suas relações de poder estabelecidas até então. Questões culturais, o humanismo e a utilização da razão, o racionalismo, duas características comuns no Renascimento, influencia nos questionamentos da Igreja. Então, até o Renascimento, nós tínhamos aí as respostas metafísicas para os fenômenos da natureza, né? Então, se acontecia, por exemplo, a peste negra, foi um castigo de Deus. Quando o Renascimento traz essa questão do racionalismo, a gente começa a questionar essas considerações metafísicas com o uso da ciência. Então a peste negra ela não vai ser entendida como um castigo de Deus, mas ela vai ser entendida, por exemplo, como algo, né, uma doença, né, que era transmitida pela pulga do rato e assolou aí a Europa durante a Idade Média. Beleza? Venda de indulgência. A Igreja Católica tinha algumas práticas religiosas naquela época que passou a incomodar algumas pessoas que vão então fazer a reforma religiosa. Quais eram essas práticas? Uma delas é a venda de indulgência. Indulgência é a venda do perdão. Então a Igreja Católica comercializava, vendia o perdão para as pessoas, né? Inicialmente, as indulgências eram em forma de penitência. As pessoas iam se confessar, né? Confessavam-se com os padres, como é uma das questões da Igreja Católica, elas recebiam, então, uma penitência, né? Tinha que rezar, fazer um jejum e assim ela conseguia o seu perdão. Depois passou com a prestação de serviços e, posteriormente, vendida comercialmente essa indulgência, né? No século XIV, a venda de indulgências ela foi oficializada, se tornou algo oficial da Igreja Católica. Os fiéis compravam as indulgências e recebiam o perdão dos seus pecados. A Igreja Católica tinha a simonia, que era o comércio de relíquias sagradas na época, então ela vendia essas relíquias sagradas, né? Tinha uma hierarquia eclesiástica muito rígida, né? Enfim, eram os dogmas da Igreja Católica na época, apregoados pela Igreja Católica. A gente sabe que a Igreja Católica era a religião dominante na Europa e vem aqui para o Brasil também, né? O que acontece? O ano é de 1517. Quase aí, né, mais de 500 anos atrás. O Lutero, Martinho Lutero, ele é um monge da Igreja Católica. Sendo ele um monge da Igreja Católica, ele sabia o latim, porque a Bíblia era escrita em latim e somente os membros da Igreja Católica tinham acesso à Bíblia. O Lutero, então, passa a estudar, passa a ler a Bíblia, porque ele tinha esse acesso, e na interpretação de Lutero, alguns dogmas da Igreja Católica estavam em desacordo com o que estava na Bíblia. Então, Lutero ele formula suas 95 teses, onde, por exemplo, ele critica a venda de indulgências. Lutero vai entender que a fé salva, que você não precisava comprar uma indulgência. Então ele escreve as suas 95 teses e ele fixa na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, suas teses. Essa atitude de Lutero ela pode ser interpretada como uma afronta à Igreja Católica, mas não era uma afronta, era uma prática comum na época que a porta da Igreja Católica fosse utilizada para colocar avisos, né, vendas, comércios, como muito parecido com os dias de hoje. Mas isso vai provocar a ira da Igreja Católica e em 1521 Lutero foi excomungado pelo Papa. Refugiado, o que ele vai fazer? Traduzir a Bíblia para o alemão e formulou propostas para reformar a Igreja Católica. Nesse momento, quando Lutero faz essa questão, nós vamos ter de romper com a Igreja Católica, de ser excomungado, a gente tem uma quebra na unidade cristã europeia. Então agora, além da Igreja Católica, nós vamos ter uma igreja cristã que não é católica, que é a Igreja de Lutero, que não condena o lucro, né, formula os seus dogmas religiosos
e funda uma igreja chamada Igreja Luterana, e essa Igreja Luterana ela passa então a ser defendida pela burguesia, principalmente a burguesia que estava ali na região de Lutero, na Alemanha, né? Então, inúmeros protestos e revoltas insurgiram na Europa, né, em várias regiões da Europa, e no Sacro Império Romano Germânico, né, posteriormente à Alemanha, as autoridades viram-se pressionadas a expulsar sacerdotes católicos e substituir esses sacerdotes por religiosos que apoiavam Martim Lutero. Então, tem essa quebra da unidade religiosa da Europa ali no início do século XVI. Como eu disse a vocês, nós passamos a ter uma nova igreja cristã, uma religião cristã, mas que não é a religião católica. Beleza, pessoal? Então agora a gente vem aqui para uma atividade, então acompanhe aqui, né? A Reforma Protestante iniciada na Alemanha em 1517, ela foi realizada por quem? Então, nós temos as opções ali, nós vamos ter um tempinho, aquele tempo na tela para você responder e a gente já volta com a resposta, beleza? Pessoal, voltamos com a correção do nosso exercício. Então a gente tinha pergunta, a gente tem a pergunta aqui, né? A Reforma Protestante, iniciada na Alemanha em 1517, ela foi realizada por... Então, resposta correta, o início da Reforma Protestante, Martim Lutero, em 1517. Tranquilo, né? Pessoal, João Calvino é o segundo reformador, né? Ele faz a reforma depois de Lutero, né? Teólogo francês, ele vai precisar fugir da França, né? Vai abandonar o seu país, porque ele passa a defender as ideias de Lutero, reformula um pouco as ideias de Lutero e passa então a defender as ideias de Lutero. Ele vai se fixar na Suíça e na Suíça ele vai então desenvolver esses princípios mais radicais que é a doutrina luterana. Para o Calvino, existe a teoria da predestinação, que alguns homens já nasceram predestinados à salvação e outros que não estavam predestinados à salvação. E essa salvação ela está vinculada à ideia de prosperidade. Então, a prosperidade econômica indicaria a salvação da pessoa. Então, vejam que é uma ideia ligada aí ao que a burguesia defendia, né? Henrique VIII, gente, nós temos aí um rei inglês, Henrique VIII, da dinastia Tudor, casado com a Catarina de Aragão, em primeiro casamento, e ele desejava a anulação do casamento dele, para que ele pudesse, então, se casar em segundas núpcias com Ana Bolena.
Como a Igreja Católica, o divórcio não é permitido, ele então se desentende, né, com o Papa, que nega o divórcio do Henrique VIII, ele então se desentende com o Papa, e em 1534, Henrique VIII, através do ato de supremacia, ele expulsa a Igreja Católica da Inglaterra e cria uma igreja chamada Igreja Anglicana, que é uma igreja oficial da Inglaterra. A Igreja Anglicana, ela é muito parecida nos dogmas da Igreja Católica, então tem a hierarquia, tem o culto aos santos, tem, né, a questão da salvação, porém o chefe da Igreja Anglicana, até os dias de hoje, é o rei ou a rainha da Inglaterra. Então ele acumula aí essa dupla função de ser, além de chefe político, é também o chefe religioso. Então, atualmente, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, ela é chefe política da Inglaterra e ela também é chefe da Igreja Anglicana, a religião aí mais presente na Inglaterra e em outras regiões que foram colonizadas pela Inglaterra. Então percebam aí que a partir de 1517 até na década de 1530, a unidade cristã católica ela foi quebrada, né? Então nós tínhamos aí uma homogeneidade do cristianismo dentro da Europa e de repente a gente passa a ter a Igreja Luterana, principalmente ali no Sacro Império Germânico. Nós vamos ter aí as ideias do Calvino, né? Começa na Suíça. Parte dos calvinistas vão para a Inglaterra e posteriormente para os Estados Unidos, com essa ideia vinculada de que a salvação está atrelada ao progresso econômico, então isso tem uma influência com relação à colonização dos Estados Unidos. E na Inglaterra, a Igreja Anglicana, né? O Henrique VIII expulsa a Igreja Católica, confisca os bens da Igreja e cria uma nova religião. Daí a gente chega nessa atividade, nós vamos fazer juntos as atividades, por meio de qual ato Henrique VIII, em 1534, criou a Igreja Anglicana. Temos as alternativas, aquele tempo na tela, a gente pensa juntos e a gente vem com a resposta, beleza? Estou esperando vocês. Pessoal, voltamos e a gente vai corrigir a nossa atividade. Então aqui, né, qual foi o ato criado por Henrique VIII em 1534 que criou a Igreja Anglicana, né? Então aqui é o ato de supremacia, né? Ele estava acima do Papa, então ele vai criar a Igreja Anglicana. Pessoal, a Igreja Católica viu todo esse processo, né, de fragmentação da sua religiosidade, do seu poder, das relações de poder estabelecidas, como a gente viu no início da aula, e ela vai ficar inerte a isso ou ela vai tomar alguma atitude, será?
A Igreja Católica vai tomar uma atitude e a resposta que a Igreja Católica dá aos movimentos reformistas a gente chama de contra-reforma. Então, a Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica aos movimentos reformistas de Lutero, Calvino e de Henrique VIII na Inglaterra. Tá bom? Então, ela se inicia ali com o Concílio de Trento. Concílio significa conselho, então foi um conselho que vai ser iniciado na cidade de Trento, na Itália. Tem essa duração aqui para vocês. Então, essa reunião de bispos, teólogos, para definir as ações que a Igreja Católica vai tomar na tentativa de conter o avanço protestante na Europa. Tá bom? Então, vai ter o Index Librorium Prohibitorium, a lista de livros proibidos. Então, era uma série, né, uma lista de livros que eram proibidos pela Igreja Católica, como, por exemplo, o Catecismo de Lutero, alguns livros que traziam aí a racionalidade, que questionava os valores da Igreja, né? Vão reafirmar os dogmas da Igreja Católica, como os 7 sacramentos, vai reafirmar a infabilidade papal, que o Papa ele é infalível, né? Vai reafirmar o valor das indulgências também. Então, ele reafirma os dogmas da Igreja Católica, faz o Index Librorium Prohibitorium, reativa o Tribunal do Santo Ofício e a Inquisição para perseguir pessoas hereges, né? Pessoas que professavam uma fé diferente da Igreja Católica. Então, os judeus passam a ser perseguidos, né? Os luteranos passam a ser perseguidos, as pessoas que tinham conhecimento da medicina popular natural, que vão ser consideradas bruxas, passam a ser perseguidos, e uma série de outras pessoas aí que a Igreja Católica considerava que elas não estavam de acordo com os dogmas e o ensinamento da Igreja Católica. Chamo a atenção de vocês para a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, né, fundada pelo padre Inácio de Loyola, e os jesuítas tinham como objetivo conter o avanço dos protestantes e conquistar novos fiéis, como, por exemplo, os indígenas aqui na América, e a Companhia de Jesus vem para o Brasil na data de 1549, ali no início da nossa colonização, com o objetivo, e vão ter êxito nesse objetivo, de expandir a fé católica aqui no Brasil. Talvez por esse motivo, né, ou por esse motivo, a maior religião no Brasil é a religião cristã da Igreja Católica. Então, nós temos uma atividade aqui para a gente fazer, vamos ler o enunciado da nossa atividade, a resposta da Igreja Católica aos movimentos reformistas e uma ação da Igreja Católica frente à expansão do protestantismo são encontradas na alternativa, aquele tempo na tela, e a gente volta a fazer a correção. Pessoal, correção da nossa atividade, né? Então, qual foi a resposta da Igreja Católica e uma ação que ela fez para conter o protestantismo? Então, a resposta está aqui, né? A Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica e a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, com esse objetivo de expandir a fé católica e assim conter o avanço protestante. Beleza? Gente, então aí, ó, retomando alguns conteúdos aí da nossa aula. A transformação do mundo medieval para o moderno, então essa transição do medievo para o moderno, alterou também a religião na Europa. A gente passou a questionar os dogmas da Igreja Católica. As atitudes em relação da Igreja com os fiéis, essa atitude da Igreja com relação aos seus fiéis, foram questionadas por Lutero, por Calvino, por Henrique VIII, e a unidade cristã católica na Europa ela acabou sendo rompida, né? Então, nós deixamos de ter somente uma religião cristã, passamos a ter aí pelo menos outras 3 religiões cristãs. Surgimento de novas igrejas cristãs,
como a Igreja Luterana, presente aqui no Brasil, foi trazida pelos imigrantes alemães, calvinistas e anglicanas, né? Nós encontramos a Igreja Calvinista no Brasil, nós encontramos a Igreja Anglicana no Brasil. A Igreja Católica, como medida para conter o avanço protestante, elabora uma série de medidas, e essa série de medidas, nessa resposta da Igreja Católica, a gente dá o nome de Contra-Reforma. Então, INDEX, reativação do Tribunal do Santo Ofício, criação da Companhia de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês na aula de História. Aqui estão as nossas referências. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.